como criar gráfico tipo funil de vendas no Excel passo a passo. Então observe, ó, eu tenho aqui os meus vendedores e eu quero descobrir os vendedores que realizaram mais vendas de forma ranqueada, do primeiro ao nono lugar, e aparecer esses dados do tipo funil. Observe, ó, vou selecionar aqui o dia primeiro e já me aparece aqui os vendedores em ordem decrescente, do maior ao menor que mais realizou vendas. E observe aqui a representação do valor maior ao valor menor. Se eu mudar aqui para o dia 2, observem que os meus vendedores já estão ranqueados do maior ao menor e o nosso gráfico aqui lateralmente tipo funil. Ó. Observe, ó, o dia 4, como o dia 6, observe que eu não tenho dados, o dia 7 e por aí vai. Ó. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, a criar um gráfico tipo funil no Excel para as nossas vendas. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. E como é que a gente faz isso? Ó? Bom, aqui a gente vai utilizar recursos já ensinados em outros vídeos. Vamos utilizar aqui a função ordem. Vamos utilizar aqui o soma Cs e, claro, formatação condicional. Então vamos lá. Então, para fazermos isso, primeiramente, vamos só criar aquela nossa lista em cascata, que é bem simples, ó. Eu vou aqui na minha planilha 3, observe que eu já tenho aqui os dias do mês e vou selecionar esse intervalo, ó. Vou pressionar a tecla Ctrl, Shift, seta para baixo, já peguei todo o intervalo. Aqui na minha célula, na minha caixa de nome, eu vou dar um nome bem intuitivo, vou chamar ela de dias. Observe. Então, a partir desse momento, eu estou batizando esse intervalo de dias, ó. Então, eu vou digitar aqui o nome dias e vou dar um Enter, ó. Bom, se eu selecionar aqui dias, o Excel já vai me mostrar quem é dias aqui no nosso intervalo. O que eu vou estar fazendo agora? Nessa célula onde eu vou estar utilizando para selecionar o dia, simplesmente eu vou, com ela selecionada, vou aqui na nossa guia dados e vou clicar em validação de dados, nessa setinha aqui do lado, ó. Cliquei, está aqui a opção validação de dados. Vou mudar aqui de qualquer valor, ou seja, não vou permitir qualquer valor, somente o que estiver dentro de uma lista. Então, vou selecionar a opção lista e aqui em fonte eu vou pressionar a tecla F3. E está aqui o intervalo dinâmico que acabamos de criar, ó, dias. Então, vou selecionar o nome dias, vou dar um OK e dou um OK novamente. Perfeito? Então, agora já consigo trazer aqui os dias na nossa lista em cascata. Ó. Selecionei o dia 1, nada vai acontecer por enquanto. Aqui na minha base de dados, observe que eu tenho a coluna A para os vendedores, a B com as datas da venda, a C com a quantidade vendida, a D com os dias, a E os meses e o F os anos. O que vamos estar fazendo aqui? Ó? Vou utilizar um soma Cs no plural, porque eu vou ter dois critérios. Eu vou ter o critério de vendas do dia, de acordo com o vendedor. Aqui no caso eu não vou estar trabalhando com os meses. Você pode estar aplicando também os meses, perfeito? Então, vou utilizar aqui, ó, igual a soma Cs, abro o meu parênteses. Então, a diferença da soma Cs para a soma C é que a soma Cs eu posso trabalhar com mais critérios. O soma C me permite apenas um único critério. Então, eu aqui tenho pelo menos dois critérios, o critério do dia e do vendedor. Então, observe, ó. Primeiramente, eu vou informar o intervalo da soma. Segundo, eu vou informar o intervalo aonde eu vou estar procurando. E depois vou informar o critério que eu vou estar procurando dentro desse intervalo. E observe que eu tenho 3 pontos, ou seja, ele permite que eu adicione mais intervalos e mais critérios. Então vamos lá. Qual é a coluna que eu vou estar somando? Eu vou apontar para a coluna que tem a quantidade vendida que está na minha coluna C. Ó. Vou pressionar aqui o F4 com a mesma selecionada. Travei para quê? Para que quando eu arrasto eu não perca essa referência. Observe que agora ele me pede o intervalo do critério 1. E que é esse intervalo do critério 1? Eu vou utilizar aqui a coluna que tem os dias. Então observe, ó, vou apontar aqui para a minha base de dados e vou pegar a coluna D, que tem os dias. Então vou também estar travando a mesma e vou colocar ponto e vírgula para que eu avance para o meu critério. Ó. Observe. E agora vou apontar para a célula que serve como critério. Como eu vou arrastar, não quero perder essa referência, também vou selecionar a mesma e vou pressionar a tecla F4. Também a travei por inteiro, tanto travei a linha como coluna. Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo intervalo? É a coluna que eu tenho os nomes dos vendedores. Então eu vou lá na minha base de dados, aponto para a coluna que tem os vendedores, que é a minha coluna A. Observe que está de A a A.
Vou selecionar de A e vou pressionar a tecla F4 para estar travando a mesma. Ó. Pressionei o F4, ponto e vírgula. Quem é o meu segundo critério será o nome do vendedor que está aqui do meu lado. Ó. Bom, aqui eu não vou precisar travar a mesma, simplesmente eu vou fechar o meu parênteses da função soma-6 e vou dar um Enter. Observe que ele já me retornou 833. Ou seja, esse vendedor aqui alcançou no dia 1 833 vendas. Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, observe que eu já tenho todas as vendas dos nossos vendedores. Se você observar, esses valores não estão em ordem crescente, ó, e nem decrescente, estão meio que espalhados. Bom, para que a gente possa trabalhar no gráfico aqui, tipo funil, a gente tem que ordenar os dados ou da ordem crescente ou decrescente, porque senão os valores não ficarão muito interessantes a gente. Então como é que eu faço isso? Ó? Observe. Primeira coisa, vou utilizar igual a função ordem. Ou seja, eu vou estar ordenando os dados. Ó. A função ordem, ela me pede o num e a minha referência. Ó. O meu num será esse intervalo aqui. Ó. Observe. Ó. Peguei o intervalo, vou travar o mesmo. Pressionei o F4, ponto e vírgula, e vou clicar sobre a célula que vai servir como primeira referência. Ó. Observe que eu não vou conseguir clicar sobre essa célula, então eu vou clicar sobre a célula aqui do lado e vou apenas alterar de C para D, que é a célula que eu gostaria de ter clicado. Ó. Observe como é que ficou a nossa fórmula. Então, vou fechar aqui o meu parênteses da função ordem e vou dar um Enter. Observe aqui que ele me retornou 833. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe que retornou todo mundo na mesma posição. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque eu utilizei a função ordem inversa. Observe, ó. Primeiramente eu forneci o intervalo e segunda eu informei o critério. Então vamos fazer a inversão dos valores. Ó. Vou apagar isso aqui e vou inverter, formando primeiramente o valor que eu estou procurando, que é este valorzinho que está nessa célula, C3, ponto e vírgula. E aí, agora sim eu vou informar a minha referência, ou seja, o nosso intervalo. Entendeu a lógica? Então, selecionei tudo isso daqui. Se você estiver acompanhando o vídeo, comenta aí se você também errou assim como eu, beleza? Então, selecionei aqui o intervalo, pressionei o meu F4 e agora posso fechar o meu parênteses. Então, observe que eu apenas fiz a inversão, beleza? Primeiro, forneço o valor que eu estou procurando. E por último, eu forneço um intervalo onde eu vou estar procurando. Ó. Vou dar um Enter e observe que agora retornou o número 5. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, já retornou o número 5, o 8, 9, 2, 4, 1, 7, 3 e 6. Ou seja, eu tenho 9 posições. Então aqui eu já sei quem foi o primeiro, quem foi o oitavo, o nono, o segundo. E de acordo que eu mude este valor, observe que os valores também vão mudando. Vai mudando a posição dos meus vendedores. Observe. Ó. No entanto, eu vou querer ver isso aí graficamente em células auxiliares. Como é que eu faço isso? Ó? Bom, aqui eu vou estabelecer as posições que eu vou estar querendo ver. Vou querer ver do primeiro ao segundo e por aí vai. Ó. Duplo clique na minha alça, já completou aqui os meus 9 vendedores. Como é que eu trago agora os vendedores de forma organizada? Da forma decrescente, ou seja, de quem mais vendeu para quem menos vendeu. Basta eu colocar igual. Vou utilizar essa célula aqui. Vou colocar igual o meu PROC-V, ou seja, eu vou fazer uma procura na minha vertical e vou procurar quem? O meu primeiro vendedor, quem ficou na primeira posição. Como eu vou arrastar essa célula para o lado, eu vou colocar aqui um cifrão, ó, para que eu não perca essa referência. Ponto e vírgula, vou pegar a minha matriz tabela, que é esse intervalo. Ó, e aqui vou travá-la por completo para que eu não perca a referência nem tanto para o lado, nem como para baixo. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero estar retornando? Eu quero retornar a coluna que tem os nomes dos vendedores, que é a segunda coluna, a coluna B. Ó. Então eu coloco o número 2, ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata, então eu coloco o número 0. Ou eu posso simplesmente clicar aqui no argumento falso. Fecho meu parênteses e posso dar um Enter. Já retornou aí que o meu vendedor que mais realizou vendas, se você observar aqui, foi o vendedor chamado William. Ó, 1.191 vendas. Se eu der um duplo clique na minha alça, ele já vai trazer aqui todos os nossos vendedores posicionados. Ó. Se eu mudar aqui do dia 4 para o dia 3, observe que já muda a posição dos meus vendedores de acordo com as suas vendas. Ó. Legal? E como é que eu trago a quantidade vendida? Basta eu arrastar a nossa fórmula para o lado, vai retornar o mesmo nome, porque o meu trabalho agora é apenas mudar aqui o número da coluna. Ó. Aqui continua informando que eu quero a segunda coluna, quando eu quero agora a terceira. Ó. Mudo de 2 para 3 e dou um Enter. Ó.
agora sim retornou a quantidade que foi vendida pelo João. Ó. Duplo clique na minha alça, já trouxe a quantidade vendida por cada um dos meus vendedores. E agora o que é que eu devo fazer? Ó? Bom, vou colocar igual e vou apontar para esta célula aqui do lado. Ó, e dei um Enter. Ó. Vou retornar sempre os mesmos valores. Ó. Vou dar um duplo clique aqui na minha alça e observe aqui os valores que foram retornados. O que é que eu vou estar fazendo aqui também? A mesma coisa. Ó. Igual, vou apontar para este valor e vou dar um duplo clique aqui na minha alça. Ó. Legal? Caso você não esteja entendendo, eu vou utilizar essas duas células auxiliares para trazer aquelas barras. Então vamos lá, ó. Vou selecionar esse intervalo, vou aqui em página inicial, formatação condicional e eu vou clicar aqui na opção ó, nova regra. Observe, ó. Vou clicar aqui em nova regra, então página inicial, formatação condicional, nova regra. E aqui nessa primeira opção, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores, eu vou manter essa seleção aqui no tipo de novas regras e simplesmente eu vou apenas mudar aqui no meu estilo de formatação. Observe, nesse momento está a escala bicolor e eu vou clicar aqui nessa caixinha e escolher uma outra forma de visualizar os dados. Ó. Vou escolher a opção barra de dados. Observe, ó. Então, vou mudar aqui para barra de dados e observe que ele me abriu aqui mais um leque onde eu posso estar configurando a cor daquelas barras como eu vou querer visualizar. Bom, observe aqui que eu tenho N cores, ó. Vamos pegar, por exemplo, esta corzinha aqui, ó. Perfeito? Se eu der um OK agora, vamos verificar como é que vai ficar, ó. Se eu der um OK, observe como é que ficou posicionado, ó. Lembrando que isso aqui a gente pode fazer simplesmente na própria página inicial, formatação condicional, e escolher aqui, por exemplo, essa opção. Mas, no entanto, não é o intuito desse vídeo, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, com ela selecionada, formatação condicional, vou gerenciar regras. Eu fiz dessa forma só para que você veja como é que ficou, beleza? No entanto, não é dessa forma que eu quero visualizar. Então, eu vou editar aqui a nossa regra, vou editar a mesma, e observe aqui que eu tenho ó, a direção da barra. Observe que ele está como contexto. Então, eu vou mudar aqui, através dessa setinha, a forma que eu quero visualizar esses dados. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, se eu escolher aqui, ó, da opção da esquerda para a direita e tem uma opção da direita para a esquerda. Vamos escolher aqui da esquerda para a direita, dar um OK e aplicar. E vou dar um OK novamente. Observe como é que fica. Ainda não é a posição que eu gostaria de visualizar os dados. Então, vamos lá novamente, ó, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Vou estar editando aqui a minha regra e vou mudar agora para da direita para a esquerda. Ó. Dei um OK, vou aplicar. E agora sim, ficou exatamente como eu queria, ó. Legal? E agora é bem simples, ó. Vou utilizar o mesmo recurso. Página inicial, formatação condicional. Vou criar uma nova regra. Com essa primeira opção já selecionada, vou apenas mudar aqui para barra de dados. E aqui vou mudar para a cor que eu quero visualizar os nossos dados, as nossas barras. E aqui em contexto eu vou escolher da esquerda para a direita, ou seja, essa segunda opção, ó. Para dar aquela ideia de um funil, ó. Da esquerda para a direita, dou um OK e observe como é que eu já estou visualizando os dados. Observe que fica me aparecendo aqui os valores. Isso daí é bem simples de se resolver. Basta, uma das formas aqui é a gente utilizar apenas a mudança da cor da fonte. Como é que eu faço isso? Muito simples. Então, com o nosso intervalo aqui selecionado, selecionei o intervalo, vou aqui em página inicial e vamos mudar aqui a cor da fonte, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, observe, ó. Vou escolher essa corzinha de fonte, ou seja, a mesma cor das minhas barras. E claro, vou reposicionar aqui os valores que estão fora das minhas barras. Ou seja, eu vou trazer ele para o lado de dentro, ó. Vamos clicar aqui nessa opção, vamos ver como é que vai ficar, ó. Vou clicar nesse alinhamento à esquerda e observe que os valores sumiram, ó. Legal? Então, de forma bem simples, funcional, aprendemos aí a criar um gráfico tipo funil, ó. Se eu mudar aqui para o dia 2, vamos verificar como é que ficam os valores. Se eu mudar aqui para o dia 3, dia 4, dia 5 e o dia 6. Observe algo bem interessante que eu quero que você sempre entenda, ó. Aqui no nosso canal a gente já tem vídeo ensinando a fazer a função desempate. Então eu vou deixar como dever de casa você a utilizar a função desempate para
aplicar a este gráfico de funil. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um vídeo que eu ensino a fazer essa função desempate. Porque o que acontece, ó, quando eu coloco valores que são iguais, a função ordem não vai conseguir estabelecer um desempate sozinha, beleza? Então ela vai precisar de uma outra função que a auxilie para realizar esse desempate. E observe aqui, ó, o oitavo valor não retornou, porque, ó, se observarmos, quem ficou em sétimo lugar foi o Gleitz com 664 vendas. E se observarmos também, tem o Marcos em sétimo lugar com também 664 vendas. Ou seja, temos duas pessoas na mesma posição. No entanto, o Excel não consegue, com a simples função ordem, a realizar esse desempate. Então, como é que a gente desempata? Na descrição desse vídeo tem um vídeo que eu ensino a fazer o desempate, mas fica como dever de casa para você tentar por você mesmo, beleza? Comentei se você conseguiu resolver. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aquele gostei para que eu entenda que você gostou. Fique à vontade em comentar. Quero ler o seu comentário e dar aquele coraçãozinho. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!